Olá! Chegamos aos exercícios para a representação do hiperboloide de duas folhas. No primeiro exemplo, então, temos a equação z ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 4y ao quadrado igual a 4. Para chegarmos na equação reduzida, dividimos tudo por 4 e teremos z ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Agora, nós temos um termo positivo e dois termos negativos. Todos os termos, todas as variáveis de grau 2. Toda equação igualada a 1, temos a representação de um hiperboloide de duas folhas. As medidas de a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado são os denominadores de x, y e z, respectivamente. Vamos aos traços. Eu vou fazer o primeiro traço quando z é zero. Quando z é zero, sobra menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Veja que nesse caso não há traço. Não é possível que eu subtraia dois termos estritamente positivos e obtenha o número 1. Isso, algebricamente, é impossível e geometricamente representa que não há um traço, ou seja, que não há uma interseção desse plano com a superfície. Mas, se eu tomar valores de z maiores que 2 ou menores que menos 2, por que eu estou usando 2? Porque 2 é a medida do c, então aí sim eu terei traço. Eu vou tomar um exemplo fazendo z igual a 3 e vou substituir na equação. Quando z é igual a 3, substituindo na equação, nós vamos obter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 quartos. Ou ainda, podemos dividir tudo por 5 quartos e vamos ter a equação x ao quadrado sobre 5 quartos mais y ao quadrado sobre 5 quartos é igual a 1. Que é a equação de uma elipse, em particular é uma circunferência, porque os denominadores do x e do y ao quadrado são iguais. Então, nós temos uma circunferência de raio raiz de 5 quartos. Onde? Lá no plano xy. Então, nós tomamos o z igual a 3, não é um plano coordenado, mas é um plano paralelo a um plano coordenado. E estamos obtendo uma elipse. Isso vai acontecer sempre que fizermos um z igual a uma constante maior que 2 ou menor que menos 2. Porque então sim, a soma daqueles quadrados, x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar um número positivo e então podemos dizer que temos uma elipse. Bom, mas vamos guardar isso para fazer o desenho depois, já que não é um plano coordenado. Vamos pegar um outro traço. Vamos tomar agora o traço para quando o nosso x é igual a zero. Se x é zero, teremos z ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado igual a 1. Equação de hipérbole, no plano y a z com o eixo real sobre o z. Então, ok, vamos fazer o nosso desenho da hipérbole. Novamente, eu fiz aqueles tracinhos mais ou menos, tá? Eu não quis riscar as assíntotas, para o nosso espaço não ficar muito riscado, então eu só fiz dois tracinhos para ter uma ideia da abertura da hipérbole. Então, vou desenhar uma hipérbole que se encontra lá naquele plano de fundo YZ, que tem eixo real sobre o Z. Aquela distância entre os vértices dos dois ramos da minha hipérbole nada mais é do que a medida de 2C. 2 unidades para cima, a partir do centro, 2 unidades para baixo. O C é a raiz quadrada do denominador do Z. Agora vamos zerar y. Zerando y, teremos z ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado igual a 1. Novamente, uma hipérbole, só que agora no plano x, OZ, com eixo real em Z. Então, vou desenhar uma hipérbole lá no plano de lado, aquele que é o plano x, OZ. Novamente, o Z é o eixo real, então o vértice parte do mesmo ponto que a hipérbole feita em verde, tá? Então, agora eu tenho uma hipérbole que eu estou fazendo em lilás. Tenho uma hipérbole no plano XOZ e uma hipérbole no plano YOZ com o mesmo vértice. Agora sim fica mais fácil de a gente desenhar as elipses, que são as interseções. Então veja, quando nós fazemos as elipses, nós podemos enxergar melhor que tipo de superfície é essa. Ela possui dois ramos simétricos em relação à sua origem, e os dois ramos são formados por hipérboles e elipses. Neste caso em particular, por hipérboles e circunferências. Ela é um hiperboloide de duas folhas circular, podemos dizer assim, porque todas as secções
Todas as interseções com planos paralelos ao z igual a zero serão circunferências. Exatamente no vértice, se nós fizermos z igual a 2 e z igual a menos 2, a interseção vai ser o próprio vértice, um pontinho. Mais um exemplo, então. Agora nós temos 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado menos 4z ao quadrado igual a 144. Dividindo tudo por 144, x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 menos z ao quadrado sobre 36 igual a 1. O termo positivo agora é o em x. Isso significa que o nosso hiperboloide de duas folhas vai se desenvolver ao longo do eixo x. As medidas de A, B e C serão 3, 4 e 6, respectivamente. Se zerarmos z, teremos uma hipérbole, x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Uma hipérbole no plano x ou y com o eixo real sobre o x. Vamos lá, vamos desenhar. Estou desenhando a nossa hipérbole no x, y com o eixo real sobre o x. Então, a parte de trás, tu tenta dar aquela ideia de perspectiva que ela se encontra sobre esse plano de fundo. Então, a nossa hipérbole primeira, quando zeramos o z, em verde ali, uma hipérbole que se encontra sobre o xy. Aquela distância entre os vértices é a medida do eixo real, né? Que nesse caso é 2a, 6. A partir do centro, 3 unidades para frente em x, 3 unidades para trás. Agora, zerando o y, nós vamos obter mais uma hipérbole, agora no plano xoz, com eixo real sobre x. Então, a partir do mesmo vértice, eu desenho uma hipérbole, estou fazendo ela em lilás, no plano xoz. Então, a gente tem que dar aquela viradinha como se ela tivesse meio de ladinho, para dar a ideia de perspectiva. Se nós zerarmos x, vamos ter, como no caso anterior, menos y ao quadrado sobre 16 menos z ao quadrado sobre 36 igual a 1. Impossível nós subtrairmos dois valores estritamente positivos e resultar 1. Então, não há traço, não há interseção. Em todo aquele espaço existente entre os vértices, não vai haver traço com planos do tipo x igual a k. Só haverá traço a partir do 3 ou antes do menos 3, ou seja, para valores de x maior que 3 ou menor que menos 3. Aí sim, neste caso, teremos elipses. Vocês podem dar alguns valores para o x, para enxergar. Ou não, ou só preencher o desenho agora com elipses, fechando aqueles dois ramos do nosso hiperboloide de duas folhas, agora desenvolvidos sobre o eixo x. O sombreado para dar aquela ideia de superfície, tá? Não é preciso, eu gosto. Certo?